Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Duda e o vídeo de hoje é inspirado no vídeo que a Bia já fez. Eu não sei se vocês lembram, mas a Bia ela tinha feito um vídeo falando sobre livros. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do vídeo, então assista porque tá muito legal. E dessa vez eu vou falar sobre sobre os livros que eu mais gosto. Foi bem difícil escolher alguns, então esse vídeo vai ficar um pouco comprido porque tem bastante livros, porque eu não consegui escolher, poucos. E aí eu vou mostrar esses livros e vou dar uma resumida na história pra vocês. Prometo que não terá muito spoilers. Bem, o primeiro livro que eu vou mostrar, ele é do John Green e do David Levitan, sei lá. Chama Will e Will. Eu comprei ele, assim, por causa do nome mesmo, Will e Will. E, eu não sabia sobre o que era a história. Eu comprei porque tava todo mundo falando do livro. E eu adorei o livro. Esse livro, ele conta a história de dois meninos, chamado Will. E um deles é gay. E o outro é amigo de um gay. E vai contando a história deles e uma hora eles se encontram. No meio da história eles se encontram. Ele acaba se conhecendo. E o Will, que é gay, ele acaba meio que gostando do amigo do Will, do outro Will. Então a história meio que interliga os dois. É muito legal esse livro. E o final é super legal também, adorei. E é um livro com uma linguagem muito legal. É uma linguagem bem fácil de se entender e é muito legal ler. Você lê ele assim, ó, rapidinho. O outro livro também é do John Green e é o Quem é Você, Alaska. Gente, eu me apaixonei por esse livro, sério. Eu achei muito legal. O legal é porque, assim, ele não é dividido em capítulos. Ele é dividido, por exemplo... Ai, meu Deus, deixa eu achar. O primeiro capítulo é 136 dias antes. Então, é uma contagem regressiva até um acontecimento do livro. E depois, os dias depois desse acontecimento. Provavelmente a maioria de vocês já conhece a história, né? Porque é bem famoso esse livro. E é a história de um menino, o Gordo. O apelido dele é Gordo, mas ele é bem magro. E ele vai pra uma escola, que é tipo um internato, sabe? E ele vai estudar lá. E aí ele conhece um menino e a Alaska, que é uma menina, que ele se apaixona por ela. E aí é a história do Gordo, dessa menina e desse outro menino. E aí acontece uma coisa no meio da história. E aí depois eles tentam desvendar o que aconteceu, entendeu? É muito legal esse livro. Esses dois são maravilhosos. É o Se Eu Ficar, da Gayle Forman, que é lindo esse livro, já saiu até o filme, provavelmente vocês já devem ter assistido, que conta a história da Mia, que a família dela sofre um acidente e ela acorda só que fora do corpo, então ela tá em coma e ela fica fora do corpo. E ela vai relembrando as coisas que aconteceu na vida dela, lembra do namorado, tudo mais. E esse daqui é o segundo livro, que é Para Onde Ela Foi. É fantástico também, eu adorei. Que é a história do... Esse primeiro livro, quem narra é a Mia. E esse segundo livro, quem narra é o namorado dela, o Adam. E assim, é muito legal. Conta a história dele porque ele era um músico, ele tinha uma banda, então aqui ele já tá muito famoso. E fala dele e da Mia também. E o porquê que eles acabaram se distanciando, o porquê que eles não estão juntos. E aí vai contando a história e o final é super fofo, é lindo, maravilhoso. Eu preciso do filme desse, com certeza. Esse livro aqui é do Nicholas Sparks, chama O Casamento. Gente, esse livro é fantástico, acho que é um dos melhores livros do Nicholas Sparks que eu já li. Ele meio que é uma sequência do Diário de uma Paixão, porque o pai dessa menina, Gente, eu esqueci o nome dela. Da Jane, é o... Gente, qual que é o nome? É o cara do Diário de uma Paixão, que eu esqueci o nome dele agora. Então, é o pai dela. E a história é dela com o marido dela, que, ela acha que o marido dela não gosta mais dela, sabe? O marido dela esqueceu a data de aniversário de casamento deles. Então, fica essa coisa, sabe? Quem narra é o marido dela. Só que, esse livro é fantástico. Porque, no meio do livro vai falando do casamento da filha deles. Que, eles estão organizando casamento. Então, ela ficou ocupada ajudando a filha a organizar o casamento e tudo mais. Só que, no final da história, é uma coisa surpreendente, uma coisa que você não espera que acontece.
Então você fica tipo, meu Deus, eu não acredito que era isso, sabe? É uma coisa muito assim... Gente, sensacional. Sensacional esse livro, vale a pena muito ler. O Casamento, Nicholas Sparks. Vocês vão amar, amar, amar. Eu mostrei pra uma amiga minha ler e ela se apaixonou pelo livro. O próximo livro, com certeza muitos de vocês já leram ou viram o filme, que é do David Nichols, que é o Um Dia. O filme é com a Anna Hathaway. E, gente, esse livro é fantástico. Ele é enorme, só que, você lê ele assim, ó, rapidinho. E é assim, a história desse livro, eles se conheceram na faculdade, no dia da formatura, eu acho, e eles acabam virando amigos, melhores amigos. Então vai contando, a história, ela é narrada todo dia. Então, ela é narrada todo dia 15 de julho de algum ano. Então, cada capítulo é dia 15 de julho. Então, todo dia 15 é narrado um capítulo e fala da vida deles, entendeu? Que eles acabam indo cada um pra um caminho oposto e tudo mais. Eles são muito melhores amigos, só que no fundo eles se amam. Então, tipo, é a história deles. E o final é muito triste. Esse livro é triste porque as pessoas gostam. Eu adoro livro que me faça chorar. E esse livro é bem triste, mas é muito legal. Vale a pena ler. Ai, gente, próximo livro. Eu sou apaixonada por esse livro. Quem me indicou esse livro foi a Bia. Chama Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes. E, gente, sério, vocês têm que ler esse livro. Ele é muito lindo. Esse livro, eu acho que ela já até falou no vídeo. Conta a história da Lu, que é uma menina que ela tá desempregada e ela precisa arranjar emprego. E ela acaba indo numa agência de empregos e descobre que tem um emprego como cuidadora numa casa. E ela tem que cuidar do Will, que é um cara que ele sofreu um acidente e ele ficou paraplégico, eu acho, tetraplégico. E ele é, tipo, de mal com a vida, sabe? Quer se matar, não quer mais viver, entendeu? Tipo, ele é mó do mal, assim. E ela acaba mudando ele, né? Ele acaba se apaixonando por ela, então vai contando a história dos dois. É triste também esse livro, muito triste. Mas é lindo também. Você acha que ela vai acabar mudando uma decisão dele, só que ele não muda essa decisão. É muito triste, mas é lindo esse livro. Vou casar com esse livro. O próximo livro vocês com certeza já devem ter assistido o filme ou ouvido falar dele, que é do Nicholas Sparks, O Diário de uma Paixão. Esse livro também é muito lindo, gente. Esse livro conta a história do Noah e da... Então, esse livro, ele conta a história do Noah e da Alison. E, assim, ela era rica e ela foi viajar com a família pra cidade onde ele mora. E ele acaba... Por causa de uns amigos, eles acabam se conhecendo e eles vivem, tipo, um romance de verão, sabe? E a família, tipo, não apoia, porque ele não é de família rica e tudo mais. E aí eles vão, acabando o verão, ela vai embora com a família. E aí ele fica mandando cartas pra ela, tudo, só que as cartas não são respondidas. Então ele acaba esquecendo dela. Só que um dia, ele compra essa casa, que estava toda zoada, e ele reforma do jeito que ela queria. E ela vê num jornal a foto dele, e ela decide ir pra lá, só que ela tava de casamento marcado. Então ela vai pra lá dizendo que vai atrás de enxoval, essas coisas pro casamento. E ela vai encontrar ele, então volta toda aquela história, aquele amor, tudo mais que eles tinham. Eles acabam revivendo essa história. E aí ela tem que decidir se ela vai ficar com Noah ou se ela volta pro marido dela. E essa história é contada pelo Noah, só que no futuro. Tipo, Noah e ela tão velhos. Eles moram num asilo, só que ela tem mal de Alzheimer, então ela não se lembra dele. Então ele conta a história todo dia, ele conta a história pra ela, na intenção de que ela acabe lembrando de alguma coisa. O filme tem um final diferente do livro. Eu prefiro o final do livro do que do filme. Mas é lindo de qualquer jeito. Os próximos livros é uma coleção. Eu não tenho a coleção inteira porque é muito livro essa coleção. Muito livro mesmo. Eu tenho só 4. Eu preciso comprar o resto porque é muito legal. Essa série chama House of Night. São vários livros, é da PC Cast e Christian Cast. Eu tenho só 4, que é o primeiro deles é o Marcada. O segundo é o Escolhida. O terceiro é o Traída. E o último que eu tenho é o Indomada.
Só que tem muito livro, acho que é mais de 10, se eu não me engano. É o Marcado, é o primeiro livro da coleção House of Night. E assim, é a história de uma menina chamada Zoe. Ela é uma menina normal. E nesse livro, vampiros convivem com os humanos. Tipo, os humanos sabem da existência dos vampiros. Então, tipo, eles convivem normalmente. Tem vampiros humanos que não aceitam vampiros, que é o povo da fé, que é um povo que, tipo, religioso, não aceita os vampiros. E a maioria dos famosos, tipo, aqui no livro fala que Shakespeare, Leonardo DiCaprio, não sabe? Tipo, é tudo vampiro. É muito legal. E vampiros, eles sempre são ricos, bonitos e tal. E assim, pra você se tornar vampiro, você, nesse livro, não tem que ser mordida, você tem que ser marcada. E a Zoe, ela tava um dia na escola, um dia normal, de aula, e tinha um vampiro na escola que é um chamado rastreador. E ele vê ela e marca ela com uma lua na cabeça. E quando a pessoa ela é marcada, ela tem que ir pra Morada da Noite, que é uma escola de vampiros, em 24 horas. Se ela não for, ela morre. Então, ela vai pra essa escola, ela acaba conhecendo uns amigos, ela faz amizade. Tem umas meninas que ela acaba não gostando, que são, tipo, as tops, assim, da escola, sabe? E ela vai pra essa Morada da Noite. E lá nessa Morada da Noite, ela vai aprender ela tem aula normal, só que, tipo, matérias de vampiro, vai. Que ela tem que aprender como se comportar, como fazer tal coisa, como fazer aquilo, não sei o quê. E durante o tempo que ela fica na Morada da Noite, ela vai tendo transformações. Então, tipo, ela vai se transformando até se transformar no vampiro adulto, que é quando você tem a lua completa na testa e várias tatuagens pelo corpo. Então você já é um vampiro adulto. Só que muitas pessoas, o corpo rejeita a transformação, então acabam morrendo durante o decorrer, né, dos anos. Mas é muito legal esse livro. É o primeiro livro. É legal, só que eu prefiro os outros. Os outros são mais legais ainda. E é muito, tem Escolhida, né? Que eu falei, Escolhida é o segundo. Que, tipo, vai acontecendo algumas coisas no primeiro. E no segundo ela meio que descobre. Porque, por exemplo, no primeiro tem uma amiga dela que morre, mas depois ela descobre que, tipo, por trás dessas mortes tem uma coisa meio estranha, entendeu? Aí tem o Traída, que é o terceiro. Que também ela acaba descobrindo coisas sobre a mentora dela que ela não achava que era verdade. O Indomada, que é o quarto que eu tenho. E é muito legal também, eu não lembro muito bem da história dele, porque faz tempo que eu li. Mas eu quero muito a continuação, comprar outros. Vende a coleção inteira na Saraiva, gente. Se vocês forem procurar, procura na Saraiva, coleção House of Night. House of Night. Você não vai achar a coleção com todos os livros juntos. Você vai achar coleção tipo de 3 em 3, 2 em 2. Fora que além dessa coleção tem os livros à parte de House of Night, que é tipo a história de fulano, sabe? Então é muito livro que tem, mas eu quero comprar porque, sério, gente, vale muito a pena. Não é nada Crepúsculo. Tipo, como algumas pessoas pensam. Não tem nada a ver com Crepúsculo, é bem mais legal. Não que Crepúsculo não seja legal, mas Crepúsculo é uma história meio já batida, né? Não, isso daqui não tem nada a ver. Tem amor, óbvio, porque senão não tem graça, mas não tem nada a ver com Crepúsculo. É bem mais legal, assim, bem mais emocionante e tal. O próximo livro eu ainda não li ele, mas eu já conheço o livro, porque eu sou muito fã. É O Diário de John Winchester, do Alex Irvine. É da série Supernatural. Pra quem não conhece, Supernatural é uma série. E é a história de dois irmãos que o pai dele, tipo, some e eles vão atrás do pai dele. Na primeira temporada, isso. E eles caçam monstros, vampiros, fantasmas, tudo que aparece eles vai caçando. Então, tipo, tem várias histórias. Cada episódio é uma história, cada temporada tem uma história. Tipo, e eu sou apaixonada por essa série. É muito legal. Se você gosta dessas histórias de terror, essas coisas assim. E esse daqui é o Diário de John Winchester, que é o diário do pai deles. É o diário do pai deles. É que o pai dele fazia anotações. Ó, ele é bem legal porque ele realmente parece um diário, tem gravuras, tem essas coisas que imitam espiral. Bem... Então, e eles usam, porque assim, sempre que o pai deles achavam algum monstro diferente, acontecia alguma coisa com o pai deles, tipo, alguma experiência diferente, o pai dele anotava no diário, e esse diário ficou pra eles. E aí, agora eu vou ler, porque eu quero ser uma caçadora também. Salvar pessoas, caçar coisas e um negócio da família. E esse último livro, e gente, esse livro é perfeito, 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 sério. Chama Deixe a Neve Cair. É do John Green, da Mary Johnson e da Larry Miracle.
E aí tava falando que são 3 histórias. Cada história é de um autor. Maravilhoso esse livro, muito maravilhoso. Então é assim, são 3 histórias no livro. E cada história, elas meio que são ligadas uma com a outra. A primeira história é o Expresso Jubileu. E conta a história da Jubileu, que é uma menina. E na noite de Natal, um dia antes da véspera de Natal, se eu não me engano, os pais dela, eles colecionam uma cidadezinha de Papai Noel. E cada ano, na véspera de Natal, assim, a loja, ela libera mais peças. Então, quem gosta de colecionar, tem que ir nessa loja e ficar na fila esperando. E os pais dela foram. E aí acabou acontecendo uma confusão e eles acharam que os pais dela estavam no meio e eles foram presos. E aí ela ia passar o Natal na casa do namorado. Só que eles mandam ela pra Flórida, falar pra ela ir pra Flórida, que é onde os avós dela estão. E tipo, o namorado dela meio que nem liga, sabe, pra ela tá indo. Ele fala, eu tô ocupado, a gente não pode conversar agora, tudo mais, sabe? Meio assim. Aí, ela vai de trem pra Flórida. Só que tá nevando muito e o trem acaba quebrando em Gracetown. E aí ela sai do trem porque ela não quer ficar lá, porque eles disseram que o trem vai demorar, provavelmente só no outro dia. Aí ela conhece um cara dentro do trem, que é um tal de Jeb, e umas líderes de torcida. E aí ela vai pra uma cafeteria perto onde o trem parou. E o Jeb vai atrás dela e as líderes de torcida também. E quando ela tá nessa cafeteria, chega um menino. E o menino vai conversar com ela, porque ele começa a perguntar do namorado dela, ela fica meio brava, eles acabam caindo num lago. E aí ela vai pra casa dele. E aí é muito legal a primeira história, acontecem umas coisas, tipo, você fica meio surpreendida. A segunda história é O Milagre da Torcida de Natal. 3 amigos, 2 meninos e uma menina. E eles estão assistindo o filme e tudo mais, e o cara que tava na lanchonete como o gerente é amigo deles e liga falando, tem umas líderes de torcidas aqui muito gata, não sei o que, vocês têm que vir pra cá. E eles vão pra lá, só que aí eles têm que chegar mais rápido que uns irmãos gêmeos e o pessoal de uma faculdade. Porque quem chegasse primeiro que poderia ficar lá junto com as líderes de torcida. Que foi a regra que, tipo, o pessoal da lanchonete estipulou. E aí eles têm que estar, eles estão meio que numa corrida. A segunda história é contada pelo... Então, a menina é a Duke. E o menino que conta a história é o Tobin. Então, o Tobin conta a história. Então, no meio dessa história, tipo, dessa corrida e tudo mais, ele acaba percebendo que ele não sente só amizade pela Duke. E a Duke, ela sempre foi apaixonada por ele. E a última história eu tô lendo, que é O Santo Padroeiro dos Porcos. É a história... Quem narra é a namorada do Jeb. É aquele menino que aparece na primeira história. E ele veio pra visitar a namorada dele. Só que, tipo assim, ela tinha falado pra ele ir um dia antes da véspera de Natal, na Starbucks, encontrar com ela, e ele não apareceu. Porque, assim, ela traiu ele. E ele foi embora. E aí ela ficou meio assim e ela queria conversar com ele. Só que ele não apareceu. Por quê? Porque o trem tava quebrado. E ela acha que ele terminou com ela. E quem narra a terceira história é ela. E personagens da primeira história aparecem na segunda e na terceira. Por exemplo, na primeira história tem um cara do papel alumínio. É um cara que ele se veste de papel alumínio. E ele dirige um guincho. E na segunda história, o carro dos meninos quebram. E as 3 histórias acontecem no mesmo dia. Então, na terceira história, o carro dos meninos quebram. E no dia seguinte, o cara de alumínio vai buscar o carro. Na primeira história, quando a Jubileu tá com o menino na neve, lá na rua, passa o cara do alumínio com o guincho. Porque ele tá indo buscar o carro do menino da segunda história. Na segunda história, o Jeb fala pra ele dizer, tipo, que ele conhece o Tobin. Ele fala pro Tobin dizer pra namorada dele pra ela esperar ele. E na terceira história, umas meninas ligam pro celular da namorada do Jeb e dizem que encontraram o celular na neve, que elas ligaram aleatoriamente. Esse celular que elas encontraram foi o celular da Jubileu, que ela jogou na neve, e as meninas acharam o celular, e tinha umas meninas em volta e elas acharam o celular, e elas ligam pra menina da terceira história. Então é muito legal, porque as histórias, elas se intercalam entre elas, tipo, elas são ligadas, bem bacana. Comprem esse livro, Deixa a Neve Cair, vocês vão adorar. Então foi isso, gente. Se vocês gostaram, vocês avisem que a gente faz mais vídeo desse estilo, mostrando os nossos livros que a gente gosta. Os filmes também, porque não? A gente pode falar de filme, música, sabe? Então é só vocês pedirem que a gente faz.
O sorteio na página ainda tá rolando, então eu vou deixar a imagem do sorteio aqui. Não é pra curtir a página, gente, é pra curtir a imagem. Por favor, a imagem. Deixa aqui no comentário o que você achou. Qual livro desses que eu mostrei você mais gostou, ou qual você desejaria ter. Beijos, amo vocês e até o próximo vídeo. Tchau!